Caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação, vamos dar sequência ao estudo de Oriente Médio, dentro de História Geral, tá? Compartilhando aqui imediatamente a minha tela com vocês. Para que a gente possa dar sequência hoje, vamos começar trabalhando a questão palestina. Então, vamos recordar. Guerra dos Seis Dias, 1967, os territórios teoricamente palestinos pela partilha proposta pela ONU, que os próprios árabes não aceitaram, tá? A faixa de Gaza, em população palestina, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental foram ocupados pelos israelenses. E aí, muitos desses palestinos que já viviam em campos de refugiados desde 1948 e 49, da Primeira Guerra, da Primeira Guerra Árabe-Israelense, eles buscaram refúgio na Jordânia, sob o governo do rei Hussein, e posteriormente nós vamos ver partiram para a Síria, para o Líbano, etc. O problema dos refugiados palestinos se tornou um problema sério. A ONU condenou em 67 mesmo, fez uma resolução condenando a ocupação da Cisjordânia, da faixa de Gaza e de Jerusalém Oriental por Israel, e essa resolução não foi cumprida pelo governo israelense, sob o argumento de que aquela região seria fundamental para a segurança de Israel, o controle daquela região. Tá? De qualquer maneira, dentro desses campos palestinos, campos de refugiados, tá certo? Na Jordânia em particular, a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, se fortaleceu, tá? Junto com outro grupamento mais radicalizado, a Frente Popular de Libertação da Palestina, porque os palestinos, vamos usar aqui uma expressão popular, estavam com raiva. E jovens palestinos dizem que a única maneira de recuperar o território é através do confronto armado. Lembre-se que quando a OLP foi fundada, em 1964, ela está lá no seu Estatuto de Fundação que o primeiro ponto, a OLP existe para destruir o Estado de Israel. Um braço armado chamado Al-Fatah. E aí, nos campos de refugiados da Jordânia, havia um treinamento de jovens palestinos do Fatah para fazerem atos violentos contra Israel. De madrugada, passavam a fronteira, pequenos comandos, e faziam atentados contra postos militares israelenses ou até contra a população civil israelense. Obviamente, o governo de Israel considerava que essas ações eram ações terroristas, tudo bem, e exigia do governo jordaniano, do rei Hussein, uma monarquia, tá, que resolvesse essa questão. Da mesma maneira, a OLP acabou se tornando um Estado dentro da Jordânia, ou seja, quem governava efetivamente a região dos territórios onde estavam os campos de refugiados era a OLP. Isso gerou um problema grave entre palestinos e jordanianos e uma guerra aberta entre os dois em setembro de 1970, tá? Após o sequestro de 3 aviões, já vou explicar essa tática, tá? Um britânico e 2 norte-americanos, que foram levados para a Jordânia e ali, depois de esvaziados dos passageiros e tripulantes, eles foram explodidos. Tá? Isso gerou realmente um problema para o governo jordaniano grave, que mandou o exército jordaniano invadir os campos de refugiados e obrigar o OLP a se submeter. Parte, então, dos palestinos que estavam nesses campos de refugiados da Jordânia começaram a migrar, cerca de 800 mil deles, para a Síria. Só que o governo sírio aceitou muito poucos deles. Eram árabes, mas não os queria em grande número lá. Eles acabaram se localizando aqui no sul do Líbano. Logo, logo, isso vai dar um problema grave para esse país, inclusive com o início aí de uma guerra civil. Isso desequilibrou o instável equilíbrio da sociedade libanesa. Daqui a pouco a gente faz uma referência a isso, tudo bem? Mas os palestinos resolveram, desde 67, claramente, desde da Guerra dos Seis Dias, da derrota, que eles não seriam esquecidos. Eles não seriam mais um daqueles povos que lutavam pelo direito à sua terra e que, no entanto, a comunidade internacional esquecia. Como é que eles fariam isso? Manter a questão palestina viva na cabeça da comunidade internacional, até a partir de atos, que eu vou chamar aqui
que você entenda, espetaculares. Espetaculares no sentido que atrairiam a atenção dos meios de comunicação. Perfeito? Então, sequestros de avião, atentados como, por exemplo, de Lod, que é o aeroporto de Tel Aviv em 72, e o ataque à delegação israelense de atletas nas Olimpíadas de Munique de 72 foram atos que colocaram na mídia a questão palestina. Aqui eu comentei esse sequestro de 3 aviões ao mesmo tempo pela Frente Popular para a Libertação da Palestina, que foi transmitido mundialmente essas cenas. Tá? Aqui, um saguão do aeroporto de Lod, após o ataque de 3 terroristas de um comando japonês vinculado à OLP, uma organização japonesa vinculada à OLP, tá? Eles atiraram com metralhadora e mataram cerca de 70 pessoas que estavam desembarcando em Israel. Tá? E aqui, uma cena que ficou muito famosa, e para muitos é o rosto do terrorismo, tá? Um membro do comando palestino que atacou os israelenses, os atletas israelenses na Vila Olímpica de Munique em 72, negociando aqui como vai ser a resolução desse problema, dessa questão com as autoridades alemãs. E a resolução foi trágica, porque os alemães tentaram montar uma armadilha para o comando palestino no aeroporto, houve uma troca de tiros intensa, todos os reféns israelenses foram mortos, 2 palestinos sobreviveram, foram julgados, condenados à prisão perpétua na Alemanha, mas posteriormente foram libertados quando um outro comando palestino sequestrou um avião da Lufthansa, que é a companhia de bandeira alemã, e exigiu a soltura desses prisioneiros que estavam condenados na Alemanha. Perfeito? Então é a ideia do rosto do terrorismo internacional. E Arafat conseguiu, na Assembleia Geral da ONU, ser recebido, fez um discurso, né, de defesa da necessidade da independência dos palestinos e da saída dos israelenses daquele território, tá? E quando ele foi à ONU fazer esse discurso, reparem que ele está armado, tá? Ele estava com coldre e com a pistola automática dele, né, nesse coldre, o que mostrava que ele fez questão de mostrar que estava armado, tá? Mostrava que a OLP não transigiria na sua luta contra Israel. Tá? Como eu disse, a presença dos palestinos no sul do Líbano, com a OLP, né, ainda organizada, fez daquela região uma base para ataques ao norte de Israel. O governo israelense, né, pressionou o governo do Líbano. O Líbano, que era um país com muitas correntes religiosas diferentes, num equilíbrio instável muito, muito complexo, tá muito difícil de ser mantido. Com a entrada dos palestinos, o desequilíbrio foi total, iniciou-se uma guerra civil, e a guerra civil assistiu determinados momentos intervenção estrangeira, intervenção israelense em 82, inclusive dando origem aos chamados massacres de Sabra e Shatila. Os israelenses apoiavam os cristãos maronitas, as milícias cristãs contrárias aos palestinos e aos muçulmanos, e posteriormente houve a intervenção da Síria, tá certo? A partir do ano de 85, se não estou enganado, a intervenção síria. Tá? De qualquer maneira, até hoje o Líbano vive ainda as consequências dessa guerra civil que durou tanto tempo assim, a destruição do país. Tá? Aqui, alguns aspectos da guerra civil, nas cidades aqui, os campos de refugiados palestinos, Sabra e Shatila, onde as tropas israelenses permitiram a entrada das milícias cristãs que assassinaram mulheres, crianças, enfim, gerou uma comoção internacional e a condenação desse ato pela ONU. Tá? Vamos recordar que, em 79, os acordos de Camp David tinham sido assinados e, pela primeira vez, um país árabe, o Egito, reconhecia a existência do Estado de Israel. Perfeito? Só que no ano de 79, quando tudo parecia caminhar para soluções, digamos, negociadas do problema, eu mostro aqui de novo o mapa político, porque o centro do equilíbrio da liderança árabe tinha passado do Egito para
Arábia Saudita, principalmente países do Golfo Pérsico, e vai ser exatamente num país do Golfo Pérsico não árabe que a próxima crise vai aparecer com força. Foi a Revolução Islâmica no Irã. Tá certo? O Irã é um país persa, não árabe, mas islâmico. Ampla maioria da população do islamismo xiita. Tudo bem? O Irã, grande produtor de petróleo, com a chamada dinastia Pahlavi, desde a década de 20, governando o país, perfeito, mas mantinha vínculos com as potências ocidentais, porque o petróleo iraniano era extraído por empresas estrangeiras. É verdade que em 1953, tá certo? Perdão, 51, houve a nacionalização do petróleo iraniano, feito por um governo nacionalista, do Mossadegh, que depois vai ser derrubado para que, de novo, as companhias estrangeiras, as companhias ocidentais, possam explorar o petróleo na Rússia. Aqui, quando se fala concessão aos russos, tudo bem, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Isso aí é um detalhe aí que não tem tanta importância para a nossa questão. O governo do novo Shah Reza Pahlavi, colocado depois da derrubada de Mossadegh, tá? Iniciou um processo de modernização, chamado modernização conservadora no Irã, que seria um processo de ocidentalização. Esse processo de ocidentalização, ele beneficiou cerca de 1/3 da população iraniana. Porém, criou contradições, como todo processo de urbanização e industrialização cria, sem qualquer sociedade, tá? Mas como a modernização deixou de fora 2/3 da população, esses 2/3 da população continuaram muito vinculados às visões tradicionais de mundo, marcadas por um pensamento fundamentalmente religioso, tá? No caso islâmico de matriz xiita. E são exatamente esses clérigos xiitas, liderados pelo Ayatollah. Ayatollah é um título da hierarquia da religião islâmica, Khomeini, que, por ser contrário ao governo do Shah, foi mandado para o exílio em Paris, mas de Paris mandava as suas ordens, fazia os seus discursos, que eram clandestinamente enviados para o Irã, tá, por fitas gravadas, e dali as ordens eram repassadas pelos clérigos para os fiéis, tudo bem? E a ideia do Ayatollah Khomeini, a ideia não, o projeto por trás das ideias de Khomeini, era a imposição de um fundamentalismo islâmico, isto é, uma organização da sociedade onde a lei religiosa está acima da lei política. Tudo bem? A Revolução Iraniana, na verdade, ela juntou diversas forças que viam no Shah um governo contrário aos seus interesses, desde operários, né, principalmente das regiões da extração do petróleo, que consideravam que o governo do Shah era um governo opressor, e na verdade era uma ditadura extremamente violenta, perfeito, até as correntes radicais islâmicas, xiitas, lideradas pelo Khomeini. Diversas manifestações de rua, com o exército reprimindo a bala, tá certo? Essa violência foi crescendo, e crescendo de tal maneira que o exército não tinha mais condições de reprimir. O governo do Shah caiu, aqui ele se dirigindo para pegar o avião e partir para o exílio, tá certo? Foi para o Egito inicialmente, e posteriormente aqui, dias depois, o retorno do Ayatollah Khomeini ao Irã. Perfeito? A chegada da Revolução Iraniana trouxe, né, a novidade, tá aqui, Khomeini saudado, né, pelos seus seguidores, e a novidade foi esse fundamentalismo islâmico que passou a ser disseminado pelos países onde a maioria religiosa era islâmica. Isto é, vamos fazer aqui uma caminhada. Quando Nasser propôs o panarabismo, era uma corrente política laica, não religiosa. Nasser, com certeza, era um ótimo islâmico. Rezava 5 vezes, voltado para Meca por dia, jejuava no Ramadã, mas ele nunca usou a religião como mobilizadora para a luta contra Israel, a luta contra o imperialismo. Já, né, quando houve, né, a guerra, perdão,
sim, a guerra do Yom Kippur, e passou para os países do Golfo Pérsico, a liderança do mundo árabe, essa liderança ela não tinha um sentido popular, aliás, nem queria ter um sentido popular, porque os regimes do Golfo Pérsico eram todos eles regimes autoritários, eram, e muitos deles ainda são, como o da Arábia Saudita. Então não queriam mobilização popular. E essas massas árabes, então, elas ficaram órfãs e viram no fundamentalismo islâmico, porque a maioria dos árabes é islâmica, perfeito? Tá? E também outras regiões do globo, onde as populações não são árabes, mas são islâmicas, viram na vitória da Revolução Islâmica no Irã o novo caminho, ou seja, o fundamentalismo, um modelo de sociedade em que a lei religiosa, torna a repetir, está acima da lei política. E o que está mostrado aqui nessa foto foi o atentado que matou, né, o presidente do Egito, Anwar Sadat, durante as comemorações da guerra do Yom Kippur. Ele estava num palanque aqui com autoridades, aqui, como se fosse aqui nessa linha, tinha o desfile de soldados, de tanques, etc., a aviação egípcia passando, quando um comando fundamentalista, né, egípcio saltou dos caminhões, que parecia ser uma demonstração, virou, na verdade, um ato violento que matou o presidente Sadat e cerca de 13 pessoas, se eu não estou enganado, mais morreram, boa parte, inclusive, do governo egípcio morreu. O vice-presidente Mubarak conseguiu sair, tá, e assumiu a presidência do Egito e vai governar o Egito por 30 anos. Mas que vocês entendam, tá, que vocês entendam o que é fundamental. Tá? Esses fundamentalistas islâmicos mataram Saddam porque Saddam era um traidor da causa árabe. Tinha feito um acordo com o inimigo, tinha feito um acordo com Israel. Então, essa nova realidade no mundo islâmico são esses grupos que vão surgindo, como o Hamas na Palestina, que vai contestar a liderança da OLP, que era laica, que era panarabista, o Hezbollah, que vai surgir no Líbano, o Talibã, que vai surgir no Afeganistão, que não é um país árabe, mas é de maioria islâmica, e diversos outros grupos, né, fundamentalistas passaram a ser importantes nesse cenário, né, do Oriente Médio. Certo? Com isso, eu encerro aqui a apresentação de hoje. Agradeço mais uma vez a paciência de vocês, de terem me assistido. Desejo saúde e paz a todos e até a próxima.